Das cinzas de um império desmoronado, onde a fé parecia agonizar sob o peso da tirania, ecoa um brado. Não o brado de um exército, mas o clamor de um povo que se recusava a morrer. Um brado que ressoaria através dos séculos, uma chama acesa na escuridão mais densa. Você já se perguntou o que acontece quando a opressão alcança o ponto de ruptura? Quando a alma de uma nação é posta à prova e a única saída é a coragem impensável. Prepare-se para mergulhar em uma saga de fé inabalável, heroísmo improvável e a ressurreição de um legado. Esta é a história dos Macabeus, e a sua revelação pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua própria jornada. Em um tempo não tão distante, quando a sombra do Império Seleucida se estendia sobre a Judéia, uma calmaria aparente cobria a terra. Mas sob essa superfície enganosa, um vulcão de descontentamento fervilhava. O povo de Israel, herdeiro de uma aliança milenar com o Altíssimo, via sua fé e suas tradições serem sistematicamente atacadas. Após a morte de Alexandre, o Grande, seu vasto império foi retalhado, e a Judéia, um pequeno mas estratégico território, tornou-se um peão no jogo de poder entre as dinastias Ptolomaica e Seleucida. Finalmente, sob o domínio Seleucida, a perseguição religiosa intensificou-se dramaticamente. Antíoco IV Epifânio, um rei que se autodenominava manifestação divina, via no helenismo não apenas uma cultura superior, mas uma ferramenta para unificar seu vasto e heterogêneo império. Para ele, as leis e costumes judaicos eram uma anomalia, um obstáculo à sua visão de homogeneidade, e assim ele desencadeou uma das mais brutais perseguições religiosas da história. Altares pagãos foram erguidos em cidades judaicas. O sacrifício de porcos, um animal impuro para os judeus, foi imposto nos templos, e a circuncisão, o sábado e o estudo da Torá foram proibidos sob pena de morte. A culminação dessa profanação ocorreu quando o próprio templo em Jerusalém foi transformado em um santuário a Zeus olímpico. Uma abominação que rasgou o véu da fé e provocou uma indignação sem precedentes. Em meio a essa escuridão surge uma luz, tênue a princípio, mas que logo se transformaria em um incêndio incontrolável. Em Modim, uma pequena cidade a oeste de Jerusalém, vivia um sacerdote idoso chamado Matatias, da linhagem de Asmoneu. Ele e seus 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, eram observadores fiéis da lei. A ordem chegou a Modim, sacrificar a um ídolo pagão. Diante de todos, um judeu helenizado se prontificou a obedecer. Foi então que Matatias, impulsionado por um zelo divino, agiu. Ele matou o judeu apóstata e o oficial Seleucida, que supervisionava o ato antes de destruir o altar pagão. Com um grito de "Quem é pelo Senhor, venha após mim", Matatias e seus filhos fugiram para as montanhas, iniciando assim a revolta. A princípio, eles eram um pequeno bando de guerrilheiros, mal armados e em desvantagem numérica. Mas sua fé e determinação eram a sua maior arma. Matatias, antes de morrer, exortou seus filhos a serem corajosos e a lutar pela lei e pelas alianças de seus pais. Ele designou Simão como seu conselheiro e, crucialmente, Judas, conhecido como Macabeu, o martelo, como seu líder militar. Judas era um estrategista nato, um guerreiro destemido com uma fé inabalável. Ele entendia que não podiam enfrentar o vasto exército seleucida em campo aberto, então optou pela guerra de guerrilha, ataques rápidos, emboscadas e o uso do conhecimento do terreno a seu favor. As primeiras vitórias foram cruciais para levantar o moral e atrair mais seguidores. Em Emaús, Judas, com um exército menor, conseguiu enganar e derrotar as forças seleucidas lideradas por Górgias. Em Bet-Zur, ele enfrentou e venceu Lísias, o regente de Antíoco. A cada vitória, o exército macabeu crescia.
fortalecido pela crença de que Deus estava lutando ao lado deles. Eles sabiam que não era por sua própria força que venciam, mas pela intervenção divina que recompensava a fidelidade. A fé não era apenas um escudo, era também uma espada. Mas a maior e mais simbólica vitória viria com a reconquista de Jerusalém e a purificação do templo. Em 164 a.C., Judas Macabeu e seus homens conseguiram retomar a cidade santa. A visão do templo profanado, com seu altar desolado e os objetos sagrados roubados, encheu seus corações de tristeza e santa indignação. Eles purificaram o templo, removeram os ídolos e reconstruíram o altar. O fogo sagrado foi reacendido, e a dedicação do templo foi celebrada por 8 dias com grande alegria, um evento que é comemorado até hoje no festival judaico de Hanukkah, a festa das luzes. Essa purificação não foi apenas um ato físico, mas uma restauração espiritual, um sinal de que a luz da fé não havia sido apagada. Contudo, a luta estava longe de terminar. A vitória sobre Antíoco Epifânio não significava o fim da presença seleucida. Os irmãos macabeus, um após o outro, assumiriam a liderança após a morte de Judas em batalha. Jonatas sucedeu Judas, e mais tarde, Simão assumiu o manto da liderança. Eles enfrentaram traições, novas batalhas e a constante ameaça do império. Mas a chama da liberdade e da fé, uma vez acesa, não podia ser facilmente extinta. Simão, em particular, conseguiu estabelecer uma autonomia significativa para a Judéia, consolidando o poder e garantindo a hereditariedade do sumo sacerdócio e do governo para a casa dos Asmoneus, fundando assim a dinastia Hasmoneana. Os macabeus não foram apenas líderes militares, eles foram símbolos de resistência espiritual. Sua história é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a fé inabalável, a coragem para defender o que é certo e a união de um povo podem mover montanhas. Eles nos ensinam que a verdadeira liberdade não é apenas política, mas, acima de tudo, a liberdade de espírito, a liberdade de adorar e viver de acordo com os princípios divinos. A perseguição é um teste, e a forma como respondemos a ela define quem somos. Os macabeus escolheram lutar, não apenas com espadas, mas com a convicção de que o poder de Deus é maior do que qualquer tirania humana. Sua saga nos convida a uma reflexão profunda. O que estamos dispostos a defender? Quais são os princípios inegociáveis em nossas vidas? Em um mundo onde valores são constantemente atacados e a verdade é muitas vezes distorcida, a história dos macabeus ecoa como um lembrete poderoso. Não precisamos de grandes exércitos para fazer a diferença. Precisamos de corações puros e uma determinação que se recusa a ceder. A cada um de nós é dada uma batalha a ser travada, seja ela contra a desesperança, a inação ou as pressões deste mundo. Assim como os macabeus purificaram o templo, somos chamados a purificar nossos corações, nossas mentes e a defender a fé que nos foi legada. Essa é a verdadeira herança dos macabeus. Não apenas uma história antiga, mas um chamado atemporal à coragem, à fidelidade e à ação. Se você se sentiu tocado por esta história, se a chama da fé e da coragem acendeu em seu interior, então há um propósito maior esperando por você. Esta jornada de fé e coragem não termina aqui. Ela se estende à sua vida, aos desafios que você enfrenta e às vitórias que você pode alcançar. Se você sente que é hora de fortalecer sua própria fé, de encontrar a coragem para enfrentar os gigantes da sua vida e de se conectar com a verdade que liberta, então, clique no link na descrição ou no primeiro comentário. Lá você encontrará um recurso exclusivo que irá aprofundar sua compreensão sobre como aplicar esses princípios em sua jornada diária. Não deixe essa oportunidade passar.
Sua própria revolução espiritual pode começar agora. Clique e descubra como.